Então, por exemplo, eu sou psicóloga há 30 anos, mas eu não posso dizer que o diagnóstico de um paciente é X. Eu posso colocar uma hipótese diagnóstica, mas a gente só fecha, né, um diagnóstico a partir do parecer do médico. O que que é o diagnóstico, para que as pessoas entendam? É O dizer que a diagnóstico é pessoa... entender dentro de qual quadro, né, explícito, descrito pela ciência, aquela pessoa que apresenta um transtorno mental tem. No nosso caso aqui, os transtornos mentais. Na medicina, você tem também os transtornos físicos, né? Então, por exemplo, essa pessoa tem um transtorno de ansiedade ou tem um transtorno de humor? Ela tem uma psicose? Dentro do transtorno de ansiedade, o que ela tem? Ela tem uma fobia? Ela tem um transtorno de estresse pós-traumático? Ela tem um transtorno de ansiedade generalizada? Bipolaridade. A bipolaridade é um transtorno do humor, tá? Ah, Mas, então, sim, são exemplos, né? saber qual é o diagnóstico nos ajuda de que modo? Já ouvi muito questionamento, mas o diagnóstico vai reduzir o paciente àquilo? Eu acho que depende muito de como que o terapeuta vai utilizar isso. Para mim, diagnóstico é uma ferramenta a mais. Eu compreendo para saber mais ou menos o que os estudos mostram sobre aquele paciente, o que todo conhecimento já produzido sobre aquilo, né, me fala sobre como que isso deve se desenvolver, sobre o prognóstico, sobre tudo mais. E aí, a partir disso, eu tenho como utilizar ferramentas técnicas para ajudar esse paciente. Mas sempre tendo em conta que o diagnóstico não reduz o paciente. Sim, se eu tenho um paciente que ele tem ansiedade, a ansiedade não reduz esse paciente, ele não é só um ansioso, ele é um ser humano que lida com ansiedade, que tem uma série de outras possibilidades. E aí entra muita coisa da gestalterapia, né? Que a gente trabalha muito com o lado saudável do sujeito. A gente gosta de trabalhar, tá bom, isso aqui não está funcionando em você, vamos ver o que funciona? Porque é a partir dessa potência que a pessoa tem que ela vai conseguir superar o seu problema. Bom, Isso, esse é o então, ou seja, psiquiatra. então, isso é o que é o único que pode diagnosticar uma doença mental. Ponto. Na realidade, a gente diagnostica. Tipo assim, eu tenho 30 anos de psicologia. Eu já trabalhei, por exemplo, em unidade de saúde com médicos que não tinham tanto tempo dentro da saúde mental. Então, às vezes, eles diziam para mim, Dri, o que você acha que é? Eu dizia, Sim. é tal coisa, por isso, por isso, por isso, por isso. Eu dizia o diagnóstico que eu achava, né? E o médico podia concordar ou discordar, como, aliás, qualquer colega da saúde pode concordar ou discordar. Diagnóstico não é uma coisa exata, assim, né? Então, muitas vezes quem fazia o diagnóstico era eu, mas do ponto de vista legal, né, dos documentos, dos relatórios que são impressos e De tudo, quem só assume a fecha, responsabilidade, né? quem fecha diagnóstico é o médico. Então, esse é o psiquiatra. E também é só o psiquiatra que pode prescrever medicação. Então, às vezes tem Certo. gente que diz assim, passa para mim um remédio, um antidepressivo. Não posso, gente, eu sou psicóloga. Psicóloga não Certo. passa remédio, tá? Quem passa remédio é psiquiatra. Bom, aí dentro da psicanálise, você tem a psicanálise e a psicologia ou a psicoterapia, né? Então, o psicólogo, ele é aquele que vai fazer psicoterapia, ele vai fazer isso dentro de várias linhas de trabalho. E o psicanalista, ele é aquele que trabalha através da psicanálise, que é essa linha específica. No Brasil, tem uma questão que eu acho que as pessoas não sabem muito. Para ser psicólogo, a psicologia é uma profissão regulamentada por lei, tá? Então, para você fazer psicoterapia, você tem que ser psicólogo. Então, se eu sou gestalterapeuta, eu tenho que ser psicóloga. Se eu sou terapeuta cognitivo-comportamental, eu sou psicólogo. Eu só posso exercer a psicologia no Brasil se eu for psicólogo. A psicanálise não é assim. A psicanálise ela não se considera como psicologia e para ser psicólogo no Brasil é necessário você ter pelo menos 2 anos de terapia psicanalítica, você como paciente, pelo menos 2 anos como fazendo sua análise, e você precisa fazer o curso de psicanálise. Então, existem psicanalistas que são enfermeiros, existem psicanalistas que são médicos, existem psicanalistas que são engenheiros, contadores, aí vai depender, né? Tem algumas questões com isso? Tem. Eu não tenho nenhum problema de um enfermeiro, por exemplo, que é um profissional da área da saúde, estudar psicanálise e ser psicanalista. Tenho um pouco de dificuldade de aceitar que um engenheiro ou um contador possam fazer isso, porque são coisas que eles não vão estudar na faculdade. E tem muitas coisas que a gente precisa aprender dentro da faculdade para poder lidar com o psiquismo humano. Mas, se eu entrar nessa briga agora, os colegas psicanalistas vão E querendo ficar ou não, se zangados. você, a gente pensando assim, se a pessoa que literalmente, sou um engenheiro e vou ir por essa linha, a gente já fica pensando lá no menininho que teve toda a tortura, né? Se a pessoa acessa um certo tipo de, sei lá, sentimento, algo em você e não consegue finalizar, concluir, né? Aí eu acho que pode gerar até mais traumas, né? Dependendo. Exato.
Exato. É claro que quando uma pessoa chega a realmente ser formada em psicanálise, é um curso bem longo, tá? É um Certo. curso bem longo e tudo, a gente imagina que ele vai ter toda uma capacitação. Mas eu tenho um pezinho atrás quando não é um profissional da área da saúde, tá? Desculpem os colegas psicanalistas que não são da área da saúde, tá? Mas Mas eu eu acho tenho que um tem pouquinho tudo de a ver também, dificuldade. né? Eu também É, acho.